Tema de hoje: quebrantamento. É um momento da gente aprender o que essa palavra significa e esse trabalho de Deus no coração e na vida da gente. Vamos orar? Senhor, no nome de Jesus, nós te pedimos a graça do Senhor sobre nossas vidas, para entendermos a Tua palavra. Fala comigo e com os meus irmãos, revela-te para nós na Tua palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Quebrantamento. E nós estamos estudando no Antigo Testamento a saída do povo do Egito, e se você já fez uma leitura do Antigo Testamento, você vai notar assim: Êxodo, a saída. Aí é colocado o povo naquela região do Sinai. Naquela região do Sinai, você tem o texto de Levítico, que vai mostrar como eles se organizaram ali. E o livro de Números vai tratar do povo nas caminhadas no deserto. Ele é feito dessas tradições, das histórias que foram contadas de geração em geração, desses acontecimentos que tiveram ali no deserto. O nome do livro, Números, é uma adaptação da tradução grega do Antigo Testamento. Como vocês sabem, na época de Alexandre o Grande, quando a Grécia dominou toda a região, fez com que todos os escritos de todas as culturas fossem traduzidas para o grego, inclusive no caso o Antigo Testamento. 72 anciãos se reuniram e fizeram essa tradução do hebraico para o grego, já que tinham também muitas comunidades judaicas em outras regiões e que só sabiam já falar somente o grego. O hebraico já não estava sendo, o aramaico no caso, já não estava sendo muito utilizado, mas o grego. Então, essa tradução chamada Septuaginta, porque vem do 70, apesar de serem 72, manteve esse nome Números, provavelmente pelo fato de que no livro, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 26, ele começa a trazer muito um censo, e o número de pessoas, ele começa a descrever, primeiramente, um censo de quem saiu do Egito, e no final do livro, de quem entrou para a Terra Prometida. Talvez por isso o nome Números. Mas, no hebraico, o seu título é interessante. Chama-se No Deserto, ou Bamidbar, que significa no deserto. Porque deserto parece que passa a ser a personagem principal do livro. O deserto se torna o lugar decisivo de quem iria entrar para tal terra prometida e quem não iria entrar. Então, entre o Egito, a saída do Egito, e a entrada na terra prometida, nós temos um deserto. Não é possível as pessoas saírem de um sistema de vida para outro sistema totalmente diferente, sem passar por algo que nós chamamos de reeducação. Essa situação aqui era literal para os israelitas. Eles viviam debaixo de opressão, viviam como escravos e viviam num país altamente tributário, de modo que tudo era para o governo, para o faraó, e ele era o dono de tudo. Como sair dali e montar um povo no qual não haveria essa liderança, o povo apenas seguiria a lei do Senhor, onde não haveria essas discrepâncias econômicas, o povo não estava preparado para isso. Por isso o deserto foi o lugar de treinamento, para eles saírem de um sistema econômico e social para outro sistema econômico e social. Quem vivia num sistema opressor e experimentou o seu êxodo, precisaria agora passar por um processo de reaprendizagem, onde iria reeducar para viver numa terra de liberdade. Se não passarmos pelo deserto, iremos repetir os erros da antiga terra de opressão. Isso é tanto literal para o caso dos israelitas, como também é figurativo para a minha e para a sua vida. Indo já direto numa ideia aqui que podemos tirar do texto, é como, por exemplo, nós temos hoje um índice muito grande de separação e divórcio nas famílias, vamos falar das famílias brasileiras. E isso ainda é novo para nós.
O Brasil não sabe lidar com um monte de coisa, o Brasil ainda não sabe lidar com a democracia. A democracia ainda, nosso país é novo na área da democracia, tanto que elegemos mal. Da mesma forma, o Brasil é novo também na questão de direitos. Não compreende muito bem como usar e usufruir os direitos. E quando chega nessa situação de um divórcio, uma pessoa se separa e imediatamente já pensa num novo casamento, eu te chamo a atenção que, seja lá qual for a razão pela qual você se separou, divorciou-se, eu apanhava do marido, eu apanhava da mulher, não é? Ou qualquer situação encrencada que você tinha, entre o Egito e a terra prometida, tem que ter um deserto. E se você não passar por esse período de reaprendizagem, o que vai acontecer? Você vai repetir no seu novo relacionamento os mesmos defeitos e problemas que você teve lá no primeiro. Isso serve para qualquer área da vida da gente. Área profissional. Eu saí de uma empresa, não consegui suportar mais aquilo e saí. Tá bom. Se você não aprender no período de deserto entre uma empresa e outra, você vai repetir na próxima empresa os mesmos problemas que você tinha na anterior. Então esse período de treinamento e reeducação, que no caso deles aqui era literal, para nós é figurativo, mas nos serve muito bem para a nossa vida. No texto de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 5, estou usando aqui a tradução da Bíblia de Jerusalém, diz assim: portanto, reconhece no teu coração que Yahvé, o teu Deus, te educava. Ele está falando aqui sobre aquele período do deserto. Como um homem educa o seu filho. Da mesma forma como um pai chega para o filho e fala: filho, não fala dessa maneira. Usa essa outra expressão. Ou, filho, evite isso, isso não é bom para você. Filho, isso não está certo. Filho, olha, não dá, eu estou te dando conselho, você não está obedecendo, então, hoje, por exemplo, você não vai sair de casa. Você vai ficar. Mas meus amigos, você não vai. Estou disciplinando você. Na mesma forma como um pai corrige o seu filho, educa o seu filho, disciplina o seu filho, Deus está dizendo: eu estava educando vocês, eu estava disciplinando vocês, eu estava corrigindo vocês para o bem de vocês, para vocês não repetirem os erros que vocês cometeram antes. O que aconteceu no deserto foi pedagogia. Esse povo precisava ser reeducado para aprender a conservar a liberdade, aprender um novo modo de viver, senão o povo iria transformar a terra prometida num novo Egito. Era o que eles conheciam de sistema de governo, eles iam reproduzir isso lá. Por isso foi necessário eles passarem por tentações, provações, dificuldades, cansaço, conflitos, dúvidas, desânimos. Tudo isso foram instrumentos para retrabalhar o coração deles, para quebrar, aqui entra bastante uma expressão do Antigo Testamento, quebrar a dureza do coração. É aqui que entra a palavra do tema de hoje, quebrantamento. Quebrantamento é quando Deus trabalha no nosso caráter, trabalha na nossa mente, para desmontar algumas coisas em nós, desmontar alguns paradigmas, desmontar algumas maneiras de trabalharmos a vida, os pensamentos, pessoas, de lidarmos com algumas coisas. Então, Deus usa esse tempo para que nós possamos nos tornar pessoas melhores e vir a experimentar um novo tempo na vida da gente. Vamos ler o texto de Deuteronômio? Deuteronômio capítulo 8 também se refere a esse período no deserto. Deuteronômio 8, do versículo 12 ao versículo 14, diz assim: não aconteça que, depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, uma pausa. Deus está abrindo o coração para o povo. Deus está dizendo: gente, eu tirei vocês do Egito. Eu trabalhei com vocês no deserto exatamente para arrancar o bicho ruim que vocês tinham quando vocês estavam lá no Egito. Tá, vocês eram oprimidos lá, eram, mas vocês também eram um bicho ruim. O que Deus queria dizer para eles era o seguinte: vocês eram iguaizinhos ao faraó, tão ruim quanto eles, a diferença é que ele mandava e vocês obedeciam. Porque se vocês tivessem o poder nas mãos, vocês seriam tão tiranos quanto foi o faraó.
Então, o período do deserto foi para trabalhar e arrancar esse bicho ruim do teu coração. Agora eu estou te levando para uma nova terra. E nessa nova terra vai ter boas casas, vai ter tempo bom, vai ter uma coisa melhor na tua vida. Vocês vão comer bem, vão comer até ficar satisfeito, não vai ter escassez. Mas não permita que nesse tempo de prosperidade você se esqueça de mim. É o que Deus está falando. Vou reler do versículo 12 e continuar a leitura. Vou reler. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos e terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens, não aconteça que o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam de Yahvé, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. O que Deus está dizendo é que a única coisa que vai poder trabalhar isso na sua vida é o quebrantamento. Quando Deus consegue, com a sua permissão, porque Deus não viola o nosso coração, só se você quiser Ele faz isso em você. Quando Deus consegue, com a sua permissão, trabalhar na sua vida e começar a arrancar um monte de erva daninha que tem dentro de você, começar a operar dentro de você e tirar um monte de coisa ruim que tem dentro de você, para que você possa experimentar um tempo novo, uma terra prometida, uma fase nova na sua vida. Vamos nos abrir para isso? Amém? Vamos aprender sobre isso? 3 coisas que eu quero mostrar aqui para vocês sobre o quebrantamento. Primeiro, o quebrantamento irá te ajudar a se conhecer melhor. Quem é você? Tem gente que não se conhece tão bem. Aliás, às vezes é preciso a gente passar por uma situação totalmente diferente na nossa vida, para que a gente conheça áreas da nossa vida que a gente ainda não conhecia. Inicialmente, os sofrimentos na vida da gente, se você está passando por um período de sofrimento, querido, preste atenção, ele é ruim, dói, mas pode ser tão bom para você. Porque esse período de sofrimento, quando nós passamos, ele provoca em nós um certo quebrantamento. O coração fica um pouco mais maleável, quebra aquela casca da vida da gente e pode nos ajudar a nos conhecer melhor. Será que tem área da vida da gente que a gente não conhece? Me permita a ousadia dizer, tem sim. E quando surge um problema, um sofrimento, é aí que esses bichos feios afloram na vida da gente. Desculpa esse termo que eu estou repetindo bastante, bicho feio, é uma expressão que minha avó usava. Minha avó, de vez em quando eu ficava meio nervosinho, queria brigar, falou, ó o bicho feio aí, ó o bicho feio, tem que matar esse bicho feio dentro de você. Não é? E somente o quebrantamento e o arrependimento é que pode mudar isso dentro da vida da gente. Com os israelitas no deserto, as tentações e os sofrimentos ajudaram a revelar um monte de bicho ruim que tinha no meio do povo. É interessante, quando o povo está saindo do Egito, aquela festa toda, né? Estamos saindo da escravidão, Moisés é o cara, estamos saindo, depois abre o mar vermelho, né? Aquela coisa toda, o pessoal, uau, Moisés é o cara, tá bom, entrou no deserto, começam os bichos feios a aparecer, porque aí a comida já é um pouco mais escassa, aí em uma determinada época falta água, aí o incômodo do deserto, e aí começa, eu fiz uma lista de coisas que eles tinham conflitos que era imensa. Eles tiveram dificuldade e começaram a colocar a culpa em Deus. Eles queriam comida melhor e reclamaram da falta de conforto. Num determinado momento, o povo se revolta contra o Moisés e o Arão e queriam levantar um outro líder para trazê-los de volta para o Egito. Foram espionar a terra prometida, 10 caras vieram falando, não dá, terrível, vamos voltar para o Egito. 2 deles, Josué e Caleb, querendo animar o povo, falou, não, vamos lá, Deus está com a gente, nós vamos vencer e tudo mais. Sabe o que o povo quis fazer? Apedrejar esses 2. Queriam acabar com Josué e Caleb. Aí Deus se levanta contra os 10 espias, e aí os outros negativos, e o povo se levanta contra Deus. Miriam e Arão tentaram tomar o lugar do Moisés, o Coré, Datã e Abirão se levantaram contra Moisés e Arão, gente, era uma bagunça, aquele lugar começou a ficar. Tudo bicho ruim aparecendo naquelas pessoas. Por quê? O sofrimento pode revelar um lado obscuro
do nosso caráter. Daqui a pouco, meu querido, quando você passa por um problema sério, quando você passa por um conflito emocional, quando você passa por um problema de embate com pessoa que tem uma personalidade bem diferente da tua, quando você passa pela escassez, falta de dinheiro, situações difíceis, às vezes até na vida, na nossa saúde, às vezes não lidamos muito bem com isso e começa a aparecer esse lado obscuro nosso que não nos conhecíamos. Daqui a pouco você começa a ouvir a musiquinha do Darth Vader tocando no fundo da tua cabeça. Você começa a achar que tem coisa ruim ali, começa a perceber isso. Por que isso acontece? Isso acontece porque Deus está pedindo permissão para você, para tratar a nossa vida e nos tornar pessoas melhores. Deus não faz isso sem a sua permissão. Você fala assim, mas Deus é Deus, mas Ele é um gentleman, Ele é um cavalheiro. Ele não viola o nosso coração. Você quer ser bicho ruim, Ele vai deixar você ser. Mas se você quiser se tornar uma pessoa boa, Ele vai tratar área por área da tua vida. No Salmo 18, versículo 28, diz assim, o Senhor, o meu Deus, Ele derrama luz nas minhas trevas. Note essa expressão, nas minhas trevas. Aqui não está falando do diabo, aqui não está falando de maldade do diabo, está falando da tua maldade. Para você, Deus manda luz ali, Deus mostra, assim, aqui. Sabe quando a casa parece que está limpa e alguém pega uma lanterna e falou, dá uma olhadinha aqui essa sujeira atrás do armário. Assim, é isso que Deus está fazendo com a gente. Deus começa a mostrar algumas situações em que você precisa ser tratado. Ele me ajuda em áreas da minha vida em que eu preciso mudar. E os sofrimentos do deserto é o que vai nos ajudar a nos conhecer melhor. Vai nos possibilitar a mudar algumas coisas no seu caráter. Aí eu pergunto para você, que já passou por um deserto, ou alguns na sua vida, porque a gente passa por um monte deles, né? Ou você que esteja passando por um deles, eu te pergunto, o que você aprendeu? O que você aprendeu? Se você não aprendeu, Deus pode te dar uma segunda chance. Isso não vai ser bom para você. Porque o importante é que você aprenda. Vou dar um exemplo para você. Isso acontece muito quando a gente quebra um relacionamento de confiança. Uma amizade, um ex-chefe, um ex-amigo, um ex-marido, uma ex-esposa. Ex é um problema, né? Fala a verdade, né? Ex é um problema. Então, quando você não sabe lidar com essa situação, tem gente que se lida muito bem com isso. Já passou por esse momento. Mas quem não sabe lidar com essa situação, o que acontece? Essa pessoa começa a guardar mágoa, rancor e o pior, sentimento de vingança. Quando você permite esse sentimento de vingança, ou quando ele aflora, cuidado, você está num momento terrível e perigoso da sua vida. Porque a vingança não é compatível com você. Quando você dá muita vazão para isso, você fica desejando que o outro morra. Você percebe como você fica mal? Não precisa nem de diabo, você fica fazendo o papel dele. Você fala, eu quero que esse indivíduo morra. Não precisa de diabo mais, já existe você. Aí você fica fazendo, desejando mal para aquela pessoa, fazendo voodoo imaginário, né? Fica enfiando ali agulha no boneco imaginário daquela pessoa, querendo que o outro morra. Aí alguém chega assim para você e fala, se desliga, perdoa. Aí a pessoa fala, perdoar? Nunca! Não perdoar alguém e achar que a outra pessoa, desculpa o termo aqui, vai se danar porque você não perdoa, entre nós, meu querido, é como beber veneno e querer que o outro morra. Porque não perdoar faz mal para você, não para a pessoa. A pessoa está lá, tranquilo, legal, fazendo viagem, postando na internet, e você lá vendo. Né?
Aí quando a pessoa te bloqueia, você cria um fake e ainda vai de fake lá. Vê. Bicho ruim. Mata isso aí, indivíduo. Mata isso. Mata esse bicho antes que ele, sabe, igual filme, tome você. Daqui a pouco, você vai estar assim, né? My precious, né? Precioso. Começa a mudar o seu jeito de ser. Romanos 12, versículo 19. Olha esse ensinamento. Amados, nunca procurem vingar-se. Vou repetir. Amados, nunca procurem vingar-se. Menos ainda no trânsito. Ainda que seja aquela vingança leve de trânsito. Sabe aquela vingança leve de trânsito? De que você pega ainda assim, ultrapassa a pessoa, dá aquela acelerada, e aí diminui na frente dela. Só para ficar. Nunca procurem vingar-se. Até porque, quando você tem isso, você está mostrando uma área do teu caráter que precisa ser arrancada dali. Eu já contei isso uma vez para vocês, vou contar de novo. E faz anos que isso aconteceu. Gente, eu acho que faz uns 10 anos. E eu estou lembrando dessa história agora de novo. Mas eu estava numa das ladeiras aqui, não faltam ladeiras para a gente, não é? Eu estava numa dessas ladeiras de Osasco. E daqui a pouco, eu estava com um carro bom, um carro alto, bom, forte, potente. E tinha um fusquinha na minha frente que o indivíduo... É aquela história, o cara podia jogar o carro mais para lá que eu passo. Eu estava atrasado, estava em cima da hora. Estava querendo ir logo. E o cara ali devagar, e eu querendo, e jogava assim meio de canto, e querendo passar. E o cara não me dava passagem, não custava nada. O cara dá uma jogadinha, não é? E tento e nada, e nada. E custou isso, porque já vinha da avenida lá de trás. A hora que pegou lá dentro, eu falei, agora que eu vou ficar aqui atrás do indivíduo. E fiquei, já sem paciência. A hora que ele deu uma distraidinha, assim, um espaçozinho, engatei uma tomate. E passei, passei. Chega lá em cima, o semáforo fecha. Aí o fusquinha para aqui do meu lado. O tiozinho olha para mim assim, me cumprimenta. E fiquei com essa cara de besta. Eu saí dali e falei para mim, seu tonto, não ele, eu. Falei, Nésio, como você é besta. Olha o que você está fazendo. Mata isso em você. Mata. É claro que Deus me deu 10 chances depois, no mesmo dia, né? Várias vezes no mesmo dia, aquela sensação, eu falo, não, vou devagar, estou com tempo, está legal, está tranquilo, vamos lá. Vamos organizar a vida. O que você aprendeu sobre o deserto? Vou continuar o texto? Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Por que Deus está dizendo isso? Agora, só um detalhezinho, hein? Olha aqui. Deus vai retribuir segundo o caráter dele, não segundo a sua ira. Porque algumas pessoas leem esse texto e ainda assim continuam na base, né? Eu não vou me vingar, mas meu Deus vai vingar. E eles vão ver que a minha vitória tem sabor de mel. Meu Deus do céu. Eu estava num culto, um dia cantar essa música, vou confessar para os irmãos minha frase. Minha frase para o irmão do lado era um pastor também, que era da cidade, que também não estava cantando a música. O pastor até virou assim para mim e falou assim, letra estranha, né, filho? Né? Era um senhor já muito querido aqui da cidade. Eu falei, essa eu não canto. E confesso para vocês o que eu falei. Eu falei, olha, eu canto até Zeca Pagodinho, mas não canto isso daí. Não dá. Mas voltando aqui. Muitas pessoas esperam uma vingança de Deus segundo o seu caráter e não o caráter de Deus. É aquela história, eu não vou vingar,
mas meu Deus vai vingar. Meu Deus vai pesar a mão. E fica, isso é macumba. Isso é feitiçaria. Isso é desejar o mal para alguém. Toma cuidado, não é isso. Então, nós precisamos pedir para Deus tratar. Deus está falando, não ira, e não se vingue. Deus diz, minha vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. O que Ele está dizendo? Eu vou fazer da minha maneira. Eu vou trabalhar da minha maneira. E às vezes a maneira de Deus na vida da pessoa é trabalhar no coração da outra pessoa, converter o coração dela e tornar isso tudo um momento de paz, de perdão entre vocês. Deixa Deus fazer da maneira dele. É importante você saber uma coisa: a vingança é um sentimento incompatível com o nosso corpo. Não é só com a nossa mente, como eu venho falando, mas com o corpo também. A vingança vai gerar em você um sentimento tão ruim. Quem aqui já teve sentimento de vingança ou de mágoa contra alguém? Sabe o que eu estou falando? Parece que está tendo um curto-circuito dentro de você. E aquilo começa a reagir em você. Aí aparece dor de cabeça, dor no corpo, dor nas cadeiras, dor na junta, aquelas coisas todas que a gente passa, né? Passa essas dores para cá, dor para lá, sentimento ruim, estômago que não fica legal, fígado que não fica bem, intestino que desanda ou que trava. E você fala, mas por que tudo isso? Doutor, o que eu tenho? O médico vai falar para você o texto bíblico, minha vingança, diz o Senhor. Que não é remédio que você está precisando. Então, perdoa, querido. Libera. Se afasta. Faça qualquer coisa, mas não permita a vingança incompatível. Você que trabalha com computador, é como você baixar um software incompatível com o seu e tentar rodá-lo. Daqui a pouco trava tudo. Pum, aquela tela azul que aparece lá e trava tudo para você. Não dá para mexer nada, nada mais roda na tua vida, porque aquilo entrou. É um vírus na tua vida. Vai travar tudo, vai bloquear tudo. Você vai apertar qualquer botão, não vai funcionar. Tua vida não funciona mais, você não consegue mais pensar. Você perde sua criatividade. Perde a criatividade porque fica lá maquinando. Parece o Sansão, o cara para maquinar as coisas. Ele pegou um ódio dos filisteus, mas um ódio tão grande, que diz a Bíblia que ele caçou não sei quantas raposas lá, não lembro o número de raposas. Gente, caçar uma raposa já é um negócio difícil. O cara deve ter caçado umas 100. Caçar uma já é difícil, caçou 100. Aí ainda faz uma obra de arte de amarrar uma raposa no rabo da outra, de duas em duas. Aí botou uma tocha de fogo atrás da raposa e soltou nos campos de plantação deles. As bichinhas sentindo fogo ali atrás dela, saíram correndo e botaram fogo em tudo. Olha que tramóia na cabeça desse indivíduo. Agora, quanto tempo esse cara não passou fazendo isso? Foram muito tempo de sua vida perdido. Meu querido, perdoa, libera. Ex-relacionamentos, ex-chefes, ex-problemas, ex-pessoas, ex-amigos. Libera. Vai viver tua vida. Vai viver tua vida, perdoa. Você fala, mas ainda tem uma situação que eu não gosto. Então evita. Evita. Se respeite. Tem gente que fala, mas tal pessoa me faz mal. Mas você fala com ela todo dia. Por quê? Por que você insiste? A vingança é um sentimento incompatível com o nosso corpo. Não dá para ser assim. Mas isso está me apertando. Vai contar para Deus. Em 1 Pedro 5,7 fala, lança sobre ele toda a sua ansiedade. Lança sobre Deus, fala com Deus, se abra com Ele. Lança esse assunto sobre Deus, deixa esse assunto com Ele. Esse tempo é o tempo de se aprender alguma coisa. Alguém te feriu, magoou, machucou, aprenda alguma coisa. Sofrimento não aprendido é lição desperdiçada. Espero que você tenha aprendido alguma coisa. Para não voltar a ter relacionamentos iguais. Para não voltar a passar pelos mesmos problemas de novo. Como eu já te disse, é para você aprender. Se não aprender, Deus vai te dar uma segunda chance. Isso não é bom. Então, aprenda. O que eu quero te relembrar aqui é um ensino importante que nós já frisamos muito isso aqui no ano passado. Eu vou repetir nesse trechinho agora.
Eu quero repetir, Romanos 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Muda a sua maneira de pensar, muda seu paradigma, olha a vida de outra maneira, para que sejam capazes de experimentar, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só vai conseguir entrar na terra prometida, num tempo novo da sua vida, quem, depois que saiu do Egito, tem que sair do Egito, mas depois que saiu do Egito, quem deixou-se ser trabalhado no período de deserto. Senão vai repetir tudo de novo. Senão vai passar pelos mesmos problemas de novo. Amém, queridos? Deixa Deus trabalhar com você. Deixa Deus trabalhar com o teu orgulho, com a tua presunção. Deixa Deus trabalhar com você com relação a títulos, cargos, nomes, posições. Deixa Deus trabalhar com você nisso. Para trabalhar com você e te tornar uma pessoa humilde e aceitável. Segundo, o quebrantamento irá te ajudar a ouvir melhor a Deus. Gente, quebrantamento não é só coisa ruim. Você fala, Aneta, é muito ruim esse negócio, né? Só para ver os bichos ruins da vida da gente. Gente, é tirar a coisa ruim para você ficar bem. Mas tem mais ainda. Vai ajudar você a ouvir melhor a Deus. Poucos domingos atrás, nós, naquele tema chamado Fala Deus, nós aprendemos as maneiras como Deus fala com a gente. Ora, Deus fala, mas a gente precisa estar sintonizado. Deus fala, mas nosso coração precisa estar quieto. Quando você está com ira, com raiva, com ódio, são muitas vozes que você não ouve a voz de Deus. Por isso o quebrantamento, para tratar essas áreas da sua vida, para você poder ouvir melhor a Deus. Então, ao mesmo tempo que esse bicho ruim aparece na vida da gente durante o deserto, é nesse período em meio ao sofrimento que o nosso coração se torna mais sensível. Tem gente que por causa do sofrimento passou a ficar mais perto de Deus. Se você está sofrendo nesse tempo, meu querido, se você está passando por um período de deserto na tua vida, você está tendo a chance de passar a conhecer a Deus de uma maneira que talvez você ainda não o conheça. Uma das experiências que todo novo convertido ao Evangelho de Jesus precisa ter é essa experiência de deserto, quando Deus, na vida da gente, vem assim e tira de nós o sentimento. Eu acho interessante isso. Quando você se converte, conhece o Evangelho, aquela coisa maravilhosa, você vem no culto, cada canto que canta, você canta demais. Você vê qualquer irmão da igreja que dá abraço, beijo, tal. Pastor prega, você fala, meu Deus do céu, quanta coisa que eu estou aprendendo. Aí tem uma época na vida da gente que Deus pega e tira o sentimento, você não sente nada. Você vem no culto, está todo mundo cantando e você ali do lado. Sentindo nada. Pastor prega, legal, ali a palavra, o pessoal do lado está se chorando. Ai, Deus falou tanto comigo. Você estava na mesma pregação? Achei não. Sai aquele sentimento da gente. Por quê? Porque nós não devemos ser guiados por sentimentos, nós somos guiados por fé. Fé não é sentimento. Fé é fé. Então, fé se refere a coisas que eu não vejo, coisas que eu não sinto, coisas que eu não estou ouvindo. Eu creio e acabou. Eu sirvo a Deus sentindo ou não sentindo. Eu amo a Deus sentindo ou não sentindo. Então esse período ajuda a gente a conhecer a Deus de uma outra forma. Provavelmente, as melhores lições das nossas vidas aprenderemos durante um período de deserto. Eu coloquei o provavelmente porque eu tinha afirmado essa frase. As melhores lições da nossa vida são as do deserto. Alguém fala, mas eu já tive outras lições, então vou colocar aqui o provavelmente. O que eu te dou uma certeza é que no período de deserto você vai ter experiências fortíssimas com Deus. Isso acontece também nos trazendo para mais perto dele e levando a gente a ter uma nova experiência que eu quero te compartilhar agora, uma experiência espiritual. Lá no meio do deserto, havia uma tenda muito grande. Essa tenda, a tenda do encontro ou tabernáculo, era o lugar onde Deus se manifestava e falava com aquele povo. Vários objetos haviam ali e eles eram simbólicos. Um deles, o candelabro, representava o Espírito Santo. E esse candelabro
aquela tocha que se mantinha acesa, ela ficava acesa porque ela era alimentada com azeite. Era o azeite que deveria ser trocado sempre, colocado sempre ali, que manteria aquela tocha acesa. E isso era importante se fazer sempre. Como é produzido o azeite? Eu não sei se você já teve a curiosidade de ver isso. Eu gosto muito de azeite. Às vezes eu faço assim, quase comida refogada de tanto azeite que eu coloco. E o azeite você colhe ali as azeitonas. Dentro de 24 horas ela já precisa ir para a moagem, porque após isso ela começa a ter uma acidez muito forte. Por isso você vai ver ali a acidez abaixo de 8%, é chamado extra virgem, não é? Que é aquele azeite mais fino, melhor e tudo mais, porque é feita ali, rapidamente feita a moagem. Como se dá a moagem? É colocada a azeitona inteira ali, claro, ela vai ser espremida na moagem, mas o caroço também. E o caroço é completamente triturado. E é naquela pressão que quebra o caroço que é liberado o mais fino ali do azeite. Isso tudo trabalha conosco de modo simbólico. Porque o azeite, na Bíblia Sagrada, se refere à presença do Espírito Santo, ou aquilo que nós cristãos gostamos de chamar a unção do Espírito Santo. A unção é ungir com óleo. Ungir é com óleo, tá? Então, a unção é tocar o óleo como algo representativo em algum lugar. A unção também se refere àquela presença do Espírito Santo perceptível na vida de uma pessoa. Unção acontece quando a tua vida é quebrantada e aquela experiência gostosa que você tem com Deus começa a vazar e tocar outras pessoas. Isso é unção. Você deve ter em mente algumas pessoas que você conhece, que você fala, aquele homem tem unção, aquela mulher tem unção na vida dela. Eu percebo. Quando eu ouço ele falar, quando eu ouço ele cantar, quando eu converso com a pessoa, a maneira como ele serve, ele passa alguma coisa. Tem gente que passa isso para a gente num olhar, num sorriso, num abraço. Tem pessoa que passa na voz. Há um tempo atrás, meu pastor me ligou, e assim que tocou o telefone, vi o nome dele, imediatamente, né? O atendi. Jamir, tudo bem? Tudo. E, que legal, como é que tá? Tudo bem? Tá. Esposa, Irani, tá bem? As filhas, tá bem? Tá bem. Falou, sua família, tá bem? Também, tudo bem? E eu assim, e aí, né? Ele falou, não, eu senti saudade de você, liguei para te mandar um abraço. Eu, que legal, onde é que você está? Na Bolívia. Falei, que legal. O cara me liga da Bolívia para cá só para me mandar paz, desejar paz. Agora é interessante, na hora que o cara falou alô, bastava a voz dele para eu perceber que graça de Deus tem na vida dessa pessoa. Isso é unção. E a unção ela é produzida com o triturar das áreas duras da azeitona. A unção é produzida no triturar das áreas duras do nosso caráter. Quando o nosso caráter é quebrado, é quebrantado, quando aquela maldade que a gente tinha foi quebrada, quando aquela dureza que a gente tinha foi quebrada, quando a gente passa a ser mais dócil, manso, humilde. Lembra que Jesus falou? Aprendam de mim, eu sou manso, humilde de coração. Quando a gente passa isso, nós estamos passando essa unção, essa graça de Deus para a vida das pessoas. Em Êxodo 27, versículo 10, diz assim: ordene aos israelitas que lhe tragam azeite puro de olivas batidas para a iluminação, para que as lâmpadas fiquem sempre acesas. Essa é uma mensagem para a igreja. Traga fruto de gente quebrantada, e o Espírito de Deus vai iluminar a igreja. Quando você chega numa reunião da igreja e você percebe, Deus está aqui. Eu te pergunto, como é que isso foi liberado? Através do fruto de pessoas que servem naquele lugar. São essas pessoas que provocaram isso. Essa é uma mensagem para a igreja. Aquelas pessoas que deixaram ser quebrantadas,
elas vão produzir esse azeite. O azeite fala dessa presença do Espírito Santo, dessa unção. Essas pessoas que se deixaram ser quebrantadas, elas vão ter experiências mais profundas com Deus. Vão ouvir Deus, vão perceber os caminhos de Deus. Por isso, quando elas conversam com a gente, quando elas ministram, quando elas servem, isso toca a vida das pessoas. Meu desejo é que esta comunidade aqui seja cheia de pessoas quebrantadas por Deus, cheia de unção na tua vida, de modo que um abraço que você recebe da pessoa do lado, você já percebe, Deus está aqui. Amém? Terceiro e último, o quebrantamento irá capacitar você. É o sofrimento que te capacita para ser. Talvez você que passou por uma situação, deixa eu dar uma palavra para você que passa por um sofrimento financeiro, seja desemprego, seja até erro próprio. Você fala, Nésio, estou no buraco, culpa minha, comprei errado, fiz coisa errada, fiz o que não devia. Aproveita esse tempo para deixar Deus trabalhar na tua vida, trabalhar no teu caráter, mudar você, te tornar uma pessoa mais humilde, porque senão, meu querido, você nunca vai poder ser pessoa próspera na vida, porque a prosperidade vai estragar você. Mas se nesse deserto você deixar ser trabalhado por Deus, aí você pode crescer, você pode ser rico, milionário, porque teu coração não vai mudar. Teu coração não vai mudar. Vindo para cá, no caminho para cá, viemos eu e o Dudu, e o Dudu estava me contando de um músico, um rapper que se converteu, um cara famoso, e contando sobre o coração desse cara, novo convertido agora, o que ele está fazendo. Ele está tão apaixonado por Deus e pelas pessoas, e é um cara milionário, ele ganha muita grana, mas muita, que ele começou a fazer doações e visitar exatamente lugares da sua infância, sentar com as famílias, ver a necessidade das famílias e dar doações imensas e tudo mais, porque o dinheiro perdeu o sentido para ele. O dinheiro não é para ele, não tem valor o dinheiro, para ele o valor agora está no sorriso das pessoas, no coração das pessoas, e ele está repartindo tudo. E um detalhe, um homem milionário passou a viver uma vida simples. Que coisa linda! Ele vive uma vida comum como qualquer outro, ele tem uma vida comum, casa comum, carro comum, tudo mais, só que tem muita grana. E ele reparte todo o resto que ele tem, com situações sociais, com obras sociais, com pessoas, com vidas. É uma pessoa que foi mudada. O que é isso? Quebrantado. O quebrantamento muda a gente para ser. A gente libera o que tem de melhor lá dentro da gente. A gente libera Deus, porque Ele mora dentro da gente. Quando Ele mora dentro da gente, Ele quer fluir, Ele quer tocar pessoas. Gente, o único jeito de Jesus demonstrar o amor dEle à humanidade hoje é através de você. Os teus olhos, tua compaixão, teu amor, tuas mãos, teu abraço, teu serviço. É assim que Ele quer tocar. Por isso que você precisa ser quebrantado, para isso fluir lá de dentro, para isso acontecer. Esse sofrimento que vai capacitar você ser a pessoa que vai adentrar na terra prometida. Foi no cárcere, você já estudou comigo na virada do ano aqui sobre José, foi no cárcere que José foi trabalhado por Deus para se tornar aquele grande administrador que ele foi sobre o Egito. Foi nos 40 anos, 40, gente, é muito tempo, 40 anos de deserto pessoal que Moisés foi transformado. Eu não estou falando do deserto do povo de Deus, estou falando do deserto de Moisés. Porque Moisés, ele era grandalhão no Egito, ele era criado pela filha do faraó, era alguém da corte, era alguém de nome e renome, de poder, de status, de dinheiro, de inteligência e tudo, cultura. E esse homem, numa situação ali, tem que fugir ali do Egito, ele foge e vai para o deserto. É lá no deserto que ele conhece a sua esposa, que se casa, que leva uma vida normal e vira pastor de rebanho. 40 anos no deserto e Deus trabalhando com Moisés. Só 40 anos depois é que aparece aquela experiência que lemos no domingo passado aqui sobre a sarça ardente. Então, note, esse período todo foi um período de tratamento. O deserto é o lugar de tratamento. Foi lá que Deus tratou Moisés, que o quebrantou, tirou o orgulho do seu coração, que fez Moisés tornar-se o homem sensível a Deus que ele se tornou. Por último, um último texto que eu queria ler com vocês, no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24.
Eu vou pedir que você, a não ser que você esteja anotando, depois você pode se levantar com a gente, vamos ficar em pé nesse momento? Vamos ficar em pé e ler esse texto juntos? João 12, 24 diz assim: digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra, e se ele não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Olha que coisa interessante. Jesus pega o exemplo de uma semente, casca grossa, dura, grão de trigo. Ele falou, ele tem que morrer. Quando ele morre, que ele quebra, a umidade vai lá e quebra aquela casca dele, praticamente ele se desfaz, é aí que ele produz vida. Eu e você temos essa casca grossa. Isso precisa ser quebrado na gente. E a hora que isso foi quebrado, Jesus disse, se morrer, se isso for quebrado, aí vai dar muito fruto. É aí que vai liberar aquilo que a gente chama a essência da pessoa. É aí que vai liberar. Muitas coisas na vida da gente podem ser usadas para quebrar a gente. Muitas. Coisas boas, ruins ou até coisas da vida. Pode ser uma morte na família. Você vai ver, por exemplo, em Isaías 6, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Isaías era um homem de Deus e tudo mais, tinha um amigão lá, Uzias, mas foi naquele sofrimento da morte do amigo, é que algo se quebrou dentro dele. Você vai ver situações como a perda de status. Você era um diretor, era isso, era aquilo, e perdeu tudo. É o Moisés. Moisés tinha status, poder, dinheiro, tinha tudo, influência. A maior nação do mundo. E foi para o deserto ser pastor de ovelha, que era uma coisa chula. Tá? Pastor de ovelha era coisa chula. E ele foi ser isso aí. Mas foi lá que foi quebrada a sua vida. Lembro-me da experiência de um professor renomado na USP, que em acordo com a companhia de limpeza, se vestiu de gari por uma semana, e foi trabalhar de gari no mesmo lugar onde ele trabalha. As pessoas não o conheciam, não o identificavam, não sequer o cumprimentavam. Tem toda uma lição por detrás disso com relação ao tratamento com pessoas, que às vezes a gente trata pessoas como se fossem postes. Mas o outro lado, o lado dele pessoal, sem status, sem nome, sem honra, sem nada, e estava ali servindo. Aquilo serviu para trabalhar no caráter e no coração dele. Uma semana bastou. Você fala, Nézio, mas meu deserto está muito longo. É porque você é muito bicho ruim. Então precisa de muito tempo. Se você resolver isso logo, a coisa acaba logo. Então, tem pessoas que são marcadas pelo orgulho. Sabe aquela pessoa que é orgulhosa, cheia de si? São pessoas que nunca conheceram o quebrantamento. Quem está envolvido no ministério da palavra, no ministério do ensino, no serviço, nos serviços da igreja, cada área de trabalho, precisa experimentar o quebrantamento. O quebrantamento, ele nos protege, da gente não se tornar orgulhoso, vaidoso. O Senhor deseja nesses dias uma igreja quebrantada aos seus pés. A sua igreja, não estou falando aqui da nossa, a igreja dele. É isso que Deus quer. Somente uma igreja quebrantada pode cumprir os propósitos de Deus para essa geração. Um amigo meu, pastor, eu estava com ele no início do ministério dele, estou falando de uma história de 30 anos atrás, difícil, sofrido, precisava, sabe o que é você precisar orar, porque você não tem recursos, para conseguir recursos para poder sustentar sua família, para dar comida dentro de casa, e Deus às vezes tocar pessoas assim, de no meio da noite aparecer lá com uma compra. Esse era o sofrimento desse irmão. Conversava com ele há pouco tempo atrás, estou citando uma conversa de uns 2 anos atrás. Ele está em outra fase da vida,
cresceu, abriu empresas, enriqueceu, continua pastor, é um pastor de forte influência no Brasil inteiro, homem de Deus. E hoje muito bem financeiramente, muito financeiramente. E ele conversando comigo, ele falou: Anésio, naquele tempo, eu tinha que orar para ter o que comer dentro de casa. Hoje, não preciso. Entenda, eu não preciso nem orar. Pego o cartão, vou lá e compro. Tenho dinheiro para isso. Ele falou: é aqui que eu estou correndo perigo, e não naquele tempo. Estou correndo o perigo de perder esse coração para Deus. Por isso, todos os dias, eu e minha esposa, nós continuamos com a mesma prática. Nós nos ajoelhamos e pedimos para Deus, para continuar suprindo nossas necessidades e manter-nos com o coração humilde. Ele falou: o que eu não quero perder na minha vida é aquele quebrantamento que o sofrimento me deu lá atrás. Eu não quero perder hoje na minha vida, que eu não preciso disso. Então, não é à toa que continua sendo um homem com unção, com graça, que você percebe isso na vida da pessoa. Um coração quebrantado, ele percebe que tudo que ele recebeu veio de Deus. Desculpa ter te mantido muito tempo em pé, mas eu ainda tenho um texto aqui para ler, que você pode acompanhar comigo. É o texto de Deuteronômio 8, de 11 a 18. Eu cortei algumas partes do texto por causa da fluência do texto, da leitura. Acompanha comigo, diz assim: Deus dizendo: guarda-te, não te esqueça do Senhor o teu Deus, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de que se multiplicarem seus rebanhos, os seus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo que tens, não suceda que se eleve o teu coração, e te esqueça do Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Não, antes, te lembrarás do Senhor, o teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que, sob juramento, prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Amém. Essa aqui é uma palavra para quem está bem. A tua vida hoje talvez não seja de um desemprego, de nenhum problema financeiro, não é de traição, não é de problema, não é nada. Você está muito bem, está bem em casa, está bem com a família, está bem em tudo. Deus está dizendo: mas não esquece de mim. Mantém teu coração da mesma maneira, um coração quebrantado. O deserto, meus queridos, é o lugar onde a gente tem que chegar para Deus e falar: Deus, faz sua obra em mim. Tira o que o Senhor acha que tem que ser tirado. O deserto é o lugar para você dizer o seguinte: eu me rendo, eu me entrego, faça a tua vontade. Não tenha medo de fazer essa oração. Não tenha medo. Tem gente que tem medo, né, de falar: Deus, faz a sua vontade, mas tem medo. Pastor, eu fiquei anos sem namorado, agora eu falo para Deus: faz a tua vontade, Deus vai tirar. Meu querido, Deus só tira bicho ruim. Coisa boa Deus não tira. Deus é bom. Para de ter essa ideia de Deus, que Deus é carrasco, quer ver você sofrer. Não é isso. Deus quer te livrar de coisa ruim. Então, pede para Deus, tenha coragem de fazer essa oração. O que significa eu me rendo? Levantou a mão, é como alguém que levanta a mão no assalto e fala: não vou resistir, não vou fazer nada. Só que o assalto é uma coisa ruim. Aqui é uma entrega que eu estou falando. Chega para Deus e fala: Deus, faz o que o Senhor quiser na minha vida. Pode fazer. Eu confio que o Senhor pode mudar as coisas em mim, tirar em mim o que precisa ser tirado. Eu me entrego, te dou meu coração, te dou minha vida. Você pode chegar para Deus e falar: pode fazer sua vontade na minha vida. Eu tenho certeza que eu vou sair melhor dessa situação. Amém? Vamos orar nesse momento? Vamos orar de duas maneiras. Nós vamos orar com palavras nossas e depois vamos orar todos juntos numa palavra cantada. Pode ser? Vamos fazer isso? Feche os teus olhos nesse momento. E agora, o que você precisa entregar para Deus nesse momento? Entrega. Sua situação é outra. Você está num deserto. Chega para Deus e fala: Deus, o que eu posso aprender nesse tempo?
usa esse tempo para a minha vida crescer. Terceira situação, você não está em deserto, você está bem, melhor fase da tua vida. Chega para Deus e fala: Deus, eu não quero é perder o coração. Eu não quero é me esquecer do Senhor. Eu quero continuar com esse coração desse jeito, para não perder isso que eu tenho. Quero continuar assim. Então, ora ao teu Deus nesse momento. Se entrega para Ele. Faz a oração que você precisa fazer para Ele. Uma das melhores formas de se entregar para Deus é pela adoração. Se entrega, adora, se doa para Deus. Dá para Deus a tua vida.